Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo um levantamento de todas as séries de livros que eu já terminei e as séries de livros que eu iniciei. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Como eu disse no início, eu vou fazer um levantamento das séries que eu já concluí e das séries de livros que eu comecei. E também vou falar, porque tem livros aqui que teve a sua adaptação no cinema. Então eu vou aproveitar também para falar um pouco da versão que teve no cinema. Eu vou começar pelas séries de livros que eu já concluí, e a primeira delas é a série do Harry Potter. E aqui eu trouxe a série quinto livro para representar, porque ela teve uma adaptação que foi uma das piores da série. Aqui na história, a série vai contar a história do Harry, que teve seus pais assassinados pelo Lord Voldemort, porque ele tinha ouvido uma profecia onde que falava que os pais de uma criança que nasceu no final de julho, essa criança ia ser o maior obstáculo na vida dele. Então, o Voldemort vai atrás, ele acredita ser os pais do Harry, e mata os pais. Então, na história, nessa franquia, a gente vai acompanhar as aventuras do Harry, só que as suas adaptações, gente, teve até o terceiro livro, foi muito bom. O quarto livro, que foi a Cálice de Fogo, a sua adaptação, ela não foi fiel ao livro. No livro, a família do Rony Weasley em volta da cama do Harry, porque ele acabou de passar pela última prova do torneio Tribush, que ocorre no quarto livro, né? E lá o Harry está explicando que o Lord Voldemort, que é o principal vilão da saga, como ele retornou quando o Dumbledore ele pede para chamar o Severo Snape. E o Severo Snape ele entra na enfermaria e o Dumbledore vira para ele e disse, ele dá uma missão pro Snape, né? E o Snape fala que ele vai fazer essa missão e vai embora. Essa parte do livro não aparece no filme, não aparece. Aqui no livro, gente, da Ordem da Fênix, quando eu falei que teve as suas piores adaptações, para vocês terem ideia, o livro ele tem 703 páginas, é um calhamaço. E o tempo do filme em si foi de 2 horas e 18 minutos. Então, como que um livro de 700 páginas seria suficiente para caber em 2 horas de filme? Para vocês terem ideia, quando o Harry, ele tá aqui no livro, na minha opinião, eu considero esse livro o mais sombrio da série. Aqui o Harry está muito revoltado, ele está muito arisco, até com os próprios amigos dele. O alvo Dumbledore, que é o professor que ele mais ama, ele meio que virou as costas para o Harry. Aqui tem uma nova professora das artes das trevas que está proibindo os alunos de praticar magia. E aqui o Harry está querendo abrir os olhos das pessoas para falar que o Voldemort ele voltou e as pessoas não estão acreditando nele, porque o Ministério da Magia, junto com essa professora, está desacreditando ele, e ele também está tendo uns sonhos estranhos. Então, em um dos sonhos, leva ele e os amigos ao Ministério da Magia, onde que lá ele acaba, o Sirius, que é o padrinho dele, acaba falecendo, e ali aparece o Dumbledore para tirar o Harry dali, vai ter algum duelo ali. E quando eles retornam para a escola, necessariamente no gabinete do Dumbledore, no livro ele fala assim: Dumbledore baixou os olhos, estudou Harry através de seus óculos de meia-lua e falou: está na hora de lhe dizer o que deveria ter lhe dito há 5 anos, Harry. Sente-se, por favor, vou lhe contar tudo. Essa parte do livro não aparece no filme. Aparece o resumo do resumo da conversa dele com o Harry. Aqui no livro, ele vai contar tudo o que aconteceu nos 4 primeiros livros. Aqui ele vai contar tudo. E no livro a gente não teve essa explicação. As pessoas que gostaram do filme é porque não leram na época os livros, gente.
E os livros são uma maravilha, é uma das sagas que mais estourou no mundo inteiro. Tanto é que vamos ter a série do Harry Potter, né? E que eu espero que lá eles melhorem as adaptações dos filmes. Eu não falo das atuações, as atuações foram excelentes, mas deles serem fiéis a obra em si, eles não foram, gente. E essa foi uma das primeiras histórias, sagas de livros que eu li e que eu devorei assim rapidinho, e foi a primeira que eu concluí na minha vida de leitora. Outro livro, para vocês terem ideia, gente, O Hobbit, que é do Senhor dos Anéis, o, sabe quantas páginas tem esse livro? Tem 324 páginas. E o primeiro filme, eu até anotei aqui para não falar bobagem, ele teve 3 horas e 2 minutos. E foi uma obra que, na sua adaptação, teve três filmes, totalizando 7 horas e 54 minutos. Então, como que um livro pequeno teve mais tempo de filme do que o próprio Harry Potter? E foi uma das franquias que mais estourou no mundo também. É, chegando, como eu já falei do Hobbit, gente, aqui é o mundo expandido do Senhor dos Anéis. Lógico, eu li o Senhor dos Anéis primeiro, que é 3 livros, que até as suas adaptações foram uma das melhores, as adaptações, os livros foram ótimos também. Quando eu comecei a ler os livros do Hobbit, e como do Senhor dos Anéis, eu li naquela edição que tinha as páginas brancas, gente. E livro de página branca dói a vista, então você fica eu acabei meio que largando, deixando de lado, porque eu não estava curtindo. Então, quando a HarperCollins trouxe nessa capa dura, folha amarelada, eu dei uma segunda chance. Então, eu li primeiro o Hobbit, e eu adorei que é a saga do tio do Frodo. Ele acha um anel e ele é convidado pelo Gandalf a ajudar uns anões para recuperar a terra deles. Essa é a história do Hobbit, tá, gente? E a adaptação foi ótima também, as atuações foram excelentes. E depois do Hobbit, eu li O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Eu vou pegar aqui, gente, para mostrar para vocês, que está aqui fora de ordem, fora de ordem. Só que, como eu disse no início, eu não tinha começado a ler nessa capa dura, folha amarelada. Não foi nessa edição que eu li, tanto o Hobbit como o Senhor dos Anéis. Foi naquela edição branca que fez com que eu parasse a leitura dos dois. Então, quando a editora HarperCollins trouxe nessa capa dura e folha amarelada, foi quando eu dei a chance para esses dois. E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, vai, eu comecei desse jeito. Eu li o Hobbit primeiro e depois eu fui para ler o Senhor dos Anéis. E aqui vai dar continuidade à saga do Anel. Só que aqui é pelo sobrinho, o Frodo, né? Que ele vai ter a missão dele é destruir esse anel que o tio dele no Hobbit achou. As adaptações são excelentes, gente. Os livros são maravilhosos. Ó, folha amarelada, como eu disse para vocês. Lógico, a história do Senhor dos Anéis é mais eles andando, mas só que tem muita informação aqui ocorrendo. Temos aqui o vilão aqui que foi muito bem construído. E foi a segunda série que eu tinha finalizado, né, na minha vida de leitora. A outra série de fantasia que eu li foi esse das Peças Infernais, da Cassandra Clare. Eu peguei o terceiro, tá, gente? Mas a série é composta por Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e esse terceiro que encerra Princesa Mecânica, que aqui a gente irá conhecer a Tessa, que vai aparecer no livro dos Instrumentos Mortais, em uma parte da história. E aqui nesse livro ela está em busca do irmão dela que desapareceu, e ela acaba sendo sequestrada por 3 irmãs sombrias, estranhas, onde elas irão revelar as habilidades dela, sobrenaturais, e ela vai ser resgatada pelos caçadores de sombras. Então, na história, a gente irá acompanhar ela nessa aventura da descoberta,
Aqui temos um vilão também que eu achei. Os três livros, gente, dessa série, eu achei ela muito repetitiva, muito cansativa. Os protagonistas não me cativaram, tá? Não teve a adaptação dessa série aqui. Teve a dos Instrumentos Mortais, que eu vou falar dela agora há pouco. E ela é um mundo expandido desse livro aqui, dos Instrumentos Mortais, gente. Essa é uma série de fantasia, onde vamos ter lobisomem, vampiro, anjos, vamos ter uns caçadores de sombras, o objetivo deles é proteger a humanidade desses monstros, onde eles receberam o dom de um anjo, e esse anjo deu a eles esse poder para destruir esses monstros. E aqui temos um vilão também. Aqui a fantasia aqui é maravilhosa. Tivemos um filme também que não decolou no mundo do cinema, mas também fizeram uma série que tem na Netflix, que eu até vou deixar a capinha aqui. Eu não vou saber falar, Shadowhunters, parece. Só que essa série da Netflix, gente, não tem nada a ver com a série de livros, tá? Ali o final de alguns personagens não condiz com o final deles aqui no livro. O livro é 1000 vezes melhor do que o próprio filme e do que a própria série também, que teve muita gente que amou a série, né? Mas os livros, gente, são 1000 vezes melhor do que essas adaptações, tá? Eu li esse livro aqui, gente, é uma série de 5 livros. Me apaixonei pela vilã da escritora Inori. Aqui vamos acompanhar a Rei, que é essa garota aqui, que ela acaba falecendo e acaba entrando no mundo de um jogo que ela adora. E nesse mundo ela ama tanto, ela vai ajudar essa moça, a Claire, que ela é apaixonada pela Claire. Então ali elas vão enfrentar vários monstros ali também, elas estão numa academia, onde elas vão aprender magia também. E aqui, gente, cada volume, esse aqui é o primeiro volume aqui, temos algumas ilustrações também, deixa eu ver se pegar olha a ilustração, esse livro aqui traz essa ilustração. Eu conheci esse livro através de um anime que eu assisti, até vou deixar a plataforma que eu vi esse anime. Foi através desse anime que eu fui conhecer que tinha livro. Eu nunca nem sabia, gente, que a New Pop tinha lançado esse livro aqui. E aqui a Rei, nesses 5 livros, elas vão ter várias aventuras junto. E aqui, gente, não é uma fantasia bobinha LGBT. Ela tem também uma história que se passa viagem no tempo também. É bem legal a história. Foi uma das séries que eu terminei. Teve outra série que já tem até a resenha aqui no canal, que é essa aqui, que é de uma série de videogame, Five Nights at Freddy's, do Scott Calton, da Kira Bridge Weasley, não sei se eu falei o nome dela certo, que vai contar a história de uma pizzaria, e nessa pizzaria tinha uns animatrônicos, que eles estavam ali para entreter as criançadas, só que ali começou a acontecer muitos assassinatos, alguns sumiços também de algumas crianças. E aqui nessa história, que eu tenho até a resenha já no canal, nós vamos acompanhar o que aconteceu depois desses episódios. Então, os 3 livros vai acompanhar a filha do dono do restaurante, que vai tentar descobrir a verdade por trás desse sumiço. É uma história maravilhosa, gente. Teve a sua adaptação também, que até na Netflix. Só que pra mim, eu odiei a adaptação. O livro, ele me vai trazer vários detalhes, mais informações. Tanto é que o filme eu parei até na metade, porque eu achei tão bobo, gente. Né? Então eu nem vou falar muito da adaptação, porque eu odiei, mas os livros é maravilhoso. Eu li os 3 livros, agora eu estou lendo os contos que já lançou, que a Intrínseca trouxe. E que esses contos, quando terminar, eu vou trazer a resenha aqui para o canal também. O outro livro de série que eu terminei foi a do The Witcher. Esse que é um prelúdio da série do Bruxo, que é a série do The Witcher, gente. Temos até a série na Netflix. Só que quem leu a série, os livros, sabe muito bem
os livros é 1000 vezes melhor do que a série. A série só melhorava quando as feiticeiras apareciam. A história do The Witch vai focar na história da Ciri, que ela teve o seu reino ocupado, invadido, e o seu trono roubado por um grupo de guerreiros, e que esses guerreiros estão atrás da Ciri para matar para eles reivindicar a posse total desse reino dela. E então o bruxo, o Geralt terrível, junto com a Jennifer, vai proteger essa Ciri, a Ciri, quer dizer. E lógico que no decorrer das histórias, a gente vai acompanhar várias histórias, vamos ter presença de vampiros, vamos ter monstros também, vamos ter as feiticeiras nessa trama aqui. Então, quando vai chegando no final da trama, e já tem uma reviravolta enorme na história, que aquilo que você pensava ser, o final desmente tudo. Ali, lógico, tem o final do livro ficou meio que aberto para mim, no meu ver. E aqui nesse livro que eu estou trazendo, Tempo de Tempestade, gente, tem pessoas de alguns canais que falam para ler em ordem cronológica e deixar este por último. Só que eu aconselho a vocês, se vocês forem começar a ler os livros para depois ver a série, começar por este Tempo de Tempestade, porque aqui, como fala, é um prelúdio. E aqui, gente, porque tudo que vai acontecer nos outros livros vai ter menção a esse livro, sim, na série original. É uma série de fantasia maravilhosa, que a gente vai acompanhar o crescimento da Ciri como guerreira também. As batalhas do bruxo aqui são maravilhosas. A história que gira em torno desse roubo, desse trono, é fantástica também. O vilão em si também é fantástico. As motivações do vilão, o que fez ele roubar esse trono também é fantástico. É maravilhoso, gente. É a adaptação também de um jogo que eu não joguei. Maravilhoso, gente. Uma outra série de livros que eu li, só que é uma série de romance, que eu já falei desses livros aqui no canal, é a série Beijada por um Anjo, da Elizabeth Chandler. Foi uma série que começou com 3 livros, só que ela fez tanto sucesso que a autora criou mais 3, que é a história da Eve e do Tristan. Os dois sofrem um acidente, só que o Tristan ele vem a falecer nesse acidente, e no mundo espiritual ele vem como um anjo, e ele tem um objetivo de proteger a namorada dele aqui na Terra, porque tem alguma coisa ali que está tentando matá-la. Então aqui na história, gente, é triste, tá, gente? É uma história de um anjo triste. Ele vai ao mesmo tempo tentar protegê-la do mal que está rondando ela. Nós também vamos acompanhar como que ocorreu o acidente, se foi um acidente realmente ou se foi um homicídio. É uma história linda, gente. Infelizmente, nós não tem nem filme para esse livro aqui. É um livro que foi muito falado no BookTube, mas que hoje em dia é uma leitura que foi até esquecido. Tem um outro livro, né, que teve até a sua adaptação. Eu estou falando do Caixa de Pássaro, do Josh Malerman, que teve uma adaptação, que tem até na Netflix, com a Sandra Bullock, que aqui é uma distopia. E aqui é um mundo onde você tem que andar com uma venda nos olhos, porque tem algum bicho, algum ser, que se você olhar para esse ser, você enlouquece, e você vem a matar alguém e morrer, um negócio assim. E aqui, gente, eles estão em busca da sobrevivência. Aqui a gente, em nenhum momento na história, nós vamos ver esse ser, nem no filme. A gente vai escutar ele, mas a gente não vai conseguir ver. Então aqui a nossa protagonista, ela está com 2 crianças, e que ela vai tentar protegê-las, e elas, no caminho da história aqui, gente, elas vão tentar ir para um abrigo que elas escutaram que está protegido contra essas criaturas. Então, assim, eu não vou falar muito do final. Aliás, gente, eu vou falar sim, porque já tem até adaptação. Então, ali, na adaptação, a gente vê que nesse abrigo as pessoas são cegas. Então, é a forma como elas acharam para sobreviver
no meio desse ser que está na Terra, e teve a sua continuação, que é o Mallory. Aqui fala, a jornada ainda não chegou ao fim. A Mallory é essa moça que a gente vê que está acompanhando essas duas crianças. E aqui, gente, eu não vou falar muito, porque não teve uma adaptação. Teve uma que é Barcelona, a minha irmã falou, só que eu não cheguei a ver. Então, não sei se é uma adaptação direta do livro ou é outra história. Só que aqui nesse livro, gente, a gente viu que esse abrigo não deu muito certo na história. E o filho da Mallory, ele está tentando criar um dispositivo que faça com que ele e a humanidade, as pessoas que restaram nesse mundo, possam ver essas criaturas sem enlouquecer. É uma história fantástica, é uma duologia, tá, gente? Do George Madiman. Que livro, gente, maravilhoso. É 10 anos atrás, eu li uma série de fantasia, que eu até vou deixar a capinha aqui, que é do Percy Jackson, que é a mitologia grego, do Rick Riordan. E ali, esse Percy Jackson, gente, teve até adaptação, teve filme também. Eu vi os 2 primeiros filmes que achei bem fraquinhos. Tem a série agora na Disney, só que a série eu não estou acompanhando, tá? Então não vou falar muito. Mas os livros eu li, e 5 livros do Percy Jackson, que vai contar a história do Percy, que descobre que é filho do deus Poseidon, e ele ali, junto com os outros semideuses, esses semideuses são filhos dos deuses, lá que eles estão nesse acampamento, que eles estão ali para aprimorar as habilidades que eles têm e proteger a Terra dos seres sobrenaturais que tem na mitologia grega, gente. E teve também a sua adaptação, que é Os Heróis do Olimpo, que não entra agora nessa categoria das séries finalizadas, porque essa série aqui, dos Heróis do Olimpo, eu não finalizei. Então, por isso que não entra na série dos finalizados, tá? A série do Percy Jackson eu amei. Foi uma série maravilhosa. E o Rick Riordan, ele teve uma outra série, que se eu não me engano vai virar série ou vai virar filme, eu não sei direito. E eu tô falando que é do ramo egípcio. Então a gente tem a Pirâmide Vermelha, temos, que é o primeiro volume, temos o Trono de Fogo, e temos a sua conclusão, que é a Sombra da Serpente, que é uma história que se passa no Egito. Então aqui vai trazer os deuses egípcios, e aqui temos 2 irmãos que estão em busca de salvar o seu pai, que foi capturado no primeiro livro. Então aqui ele vai ter que duelar com um vilão aqui, que a gente pensa que, lógico, que para quem viu certos filmes, que eu até vou deixar aqui a capa desse filme, que eu não me lembro direito desse filme, do nome do filme, quer dizer, sabe que o vilão é o Sete, só que o grande vilão alfa, não é o Sete, como aqui o título diz, a sombra da serpente. Então a gente, aqui já nesse terceiro a gente já saca que o Sete ele estava sendo manipulado pela serpente. E é uma fantasia, gente, egípcia maravilhosa, espetacular. Leia se você gostou do Percy Jackson, ou se você não gostou do Percy Jackson, leia esse, que é do ramo egípcio. Gente, eu no início do vídeo eu falei da série do Harry Potter, né? Mas tivemos também um livro que fizeram em forma de teatro, que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é em forma de teatro, de peça, quer dizer, como vocês podem ver aqui. Só que aqui, gente, aqui a autora, esses 2 autores, que são fãs da obra, e que a J.K. Rowling, ela permitiu que eles escrevessem um spin-off e publicassem, eles meio que cagaram nesse livro aqui da Criança Amaldiçoada. Não teve a sua adaptação aqui para o cinema, ela teve no teatro, e aqui vai contar a história do filho do Harry Potter, que ele
Aqui ele vai para o Hogwarts e aqui ele vai fazer algumas umas bobagens no livro e vai. Aqui vocês veem que tem um pomo de ouro, gente, e tem uma criança aqui dentro. Aqui seria o filho do Harry e aqui ele vai contar sobre a história desse menino que ele acha que o pai detesta ele. Aqui ele também vai me falar do peso que os filhos do Harry carregam por ser filhos uma pessoa famosa. Aqui vai trabalhar com viagem no tempo. Só que aqui, gente, nesse livro, se vocês lerem o terceiro livro, que foi O Prisioneiro de Azkaban, e vocês lerem esse, vocês vão ver que tudo aquilo que a J.K. Rowling trabalhou sobre viagem no tempo, esse livro aqui, ele desmancha aquele livro. Aqui eles fizeram muita bobagem aqui, sabe? Foi uma confusão o livro, a história em si. Foi um dos piores livros desse mundo Harry Potter que eu li. Mas eu pus aqui porque tem a ver com a série Harry Potter. Mesmo sendo um livro único, eu vou pôr nessa categoria, tá? Se você gosta da série do Rei Arthur, e gosta do Merlin, que é o bruxo, que é um dos grandes bruxos da mitologia fantástica, né? Eu falo assim, né? Temos um livro aqui, fizeram uma série de 4 livros que conta a origem do Merlin. Ó, temos o livro 1, do T.A. Barron, Os Anos Perdidos. Aqui nesses volumes, iremos acompanhar a trajetória do Merlin quando ele era criança até ele chegar a conhecer o Rei Arthur. É um livro um pouco grosso, gente, só que é um livro que você consegue ler em 2 dias. Aqui fala assim, ó, antes de ser Merlin, ele era apenas um menino. Então temos aqui nesse primeiro volume Os Anos Perdidos, temos o volume 2, As 7 Canções. Você vê que capas bonitas, gente? Temos o terceiro volume, Fogo da Fúria. E o quarto, que vai finalizar essa fantasia, que é o Espelho do Destino. Gente, é uma série de fantasia maravilhosa. Aqui fala, ó, em breve nos cinemas. Mas eu não sei se foi pro cinema, tá, gente? Eu nunca li a história do Rei Arthur. Eu quero ler muito, só que eu já comecei por esse do Merlin. A outra história que é infanto-juvenil, que eu comecei a ler, foi Terra de Histórias, do Chris Coffey, O Feitiço do Desejo, que é uma história de 6 volumes, gente, que vai contar que é a história de 2 irmãos, que eles são netos da fada madrinha, e que aqui eles descobrem esse mundo mágico, eles vão entrar nesse mundo dos contos de fadas, e eles têm uma missão que é proteger esse mundo de certos vilões que está para aparecer aqui, gente. Aqui nós vai trazer vilões da Alice no País das Maravilhas, do Peter Pan, vamos ter os vilões do Mágico de Oz também. Então aqui é uma fantasia infanto-juvenil que vai nos reunir várias histórias de fadas. Aqui vamos também, aqui nessa história aqui, vamos conhecer o verdadeiro final das princesas, porque aquele felizes para sempre aqui não existe, aqui ela própria aqui o autor nos fala que também vai aparecer a Bela, só não vai aparecer a Fera, mas vai aparecer a Bela. E aqui o próprio autor ele vai nos contar assim, nas histórias, até nos filmes da Disney, tem o E Foram Felizes para Sempre. Aqui ele fala que a história original não é bem assim. Aqui vai contar também a história da Pequena Sereia, que o final dela não foi feliz, gente. Que história para a criança mesmo, para ler. Vamos ter aqui, ó, a história da Branca de Neve, da Rapunzel, vamos ter todas as princesas. Gente, maravilhosa essa série de livros. Temos, se você gostou dos filmes do Alien, saiba que teve as suas expansões também na literatura. Eu estou falando Alien Surgindo das Sombras, do Tim Lambon. Aqui a história expande o universo dos filmes.
Esse livro específico vai se passar após os eventos do primeiro filme da franquia Alien, o Oitavo Passageiro. Então, se você gostou dos livros, o principal, acho que é a trilogia, eu acho que é, não sei se é a trilogia ou quatro filmes, que tem a Ripley, é uma expansão desse universo, e é fantástico, gente, essa expansão. Vamos ter o segundo volume, que é Alien, o Mar de Angústia, do James Amor. Cada volume é de escritores diferentes, tá, gente? Aqui o planeta que vai aparecer nesse livro é o mesmo onde a nave de Ripley pousou e encontrou o Alien. Aqui a história irá acompanhar os habitantes desse planeta e as maquinações que uma empresa tem em busca para capturar o Alien, gente. É fantástico esses livros do Alien. É uma das franquias de, de espaço que eu gosto muito. E esse terceiro, que já fecha esse mundo expandido, que é o Alien Rio de Sofrimento, livro 3 do Christopher Golden. Aqui a trama vai retornar ao planeta, focando no período que antecede os eventos do filme Alien, o Resgate. Irá narrar a vida dos colonos antes da queda do planeta. É um livro que mostra como a descoberta da nave alienígena transformou uma tentativa de colonização pacífica em uma tragédia. Gente, livrão esse livro aqui. Temos também, eu vi as suas adaptações, eu só vi até os dois primeiros filmes, que é do Correr, do Maze Runner, Correr ou Morrer, do James Dashner, não sei se eu falei o nome dele certo. E aqui, gente, esse livro vai narrar a história de adolescentes que acordam dentro de um labirinto que é habitado por criaturas, e o grupo deseja desvendar os segredos do labirinto e fugir dele. Porque quando eles chegam nesse labirinto, eles acordam, eles estão dentro de um elevador, e eles perderam a memória. E aqui o objetivo deles é escapar desse labirinto, porque tem criaturas aqui e tudo. Isso é uma, são 5 volumes, desculpa, o branco que me deu aqui. A série é de 5 volumes, gente, e tem as suas adaptações, só que assim, o filme, os dois primeiros filmes eu gostei. Teve, eu acho que o terceiro que saiu, só que o terceiro eu não assisti. E eu também vi nesse último, que é da série dos livros que eu já finalizei, eu li o conto da Aya, da Margaret Atwood, que é a sua adaptação em forma de série, só que eu não vi a série, tá, gente? Aqui nesse livro, da Margaret, é uma distopia que retrata uma sociedade teocrática e totalitária, onde mulheres férteis, conhecidas como aias, são forçadas à servidão reprodutivas. Então, aquelas mulheres que eram aptas a terem filhos, elas tinham que ir nas casas, dormir de um jeito ali, tipo de uma, como posso explicar para vocês, tinha um ritual onde que a esposa do cara tinha que estar junto, e vendo elas dormindo com seus maridos. Para quem assistiu a série sabe do que eu estou falando. E quando essas aias elas conseguiu trazer um filho nesse mundo, elas depois iam para outras casas para fazer o mesmo processo. Gente, é um livrão esse aqui, maravilhoso, e teve a sua continuação, que é Os Testamentos. Aqui a história é narrada por três personagens femininas cujos caminhos se cruzam, oferecendo uma perspectiva interna do regime e como ele começou a fragmentar e o que levou ao seu colapso. Então, sabe a vilã do primeiro? Ela é uma das personagens que vai nos contar alguns eventos aqui também, gente. Então aqui ela vai narrar o lado dela da história. Eu não vi a série, como eu falei, e os livros são maravilhosos, gente. Bom, esses foram os livros que eu já finalizei as séries. Foram maravilhosos esses livros. Agora eu vou trazer as séries que eu iniciei.
O primeiro deles, como eu falei do Percy Jackson, e eu finalizei é, tanto os livros, como eu vi os dois primeiros filmes. Só que o Percy Jackson teve uma continuação, que é Os Heróis do Olimpo. Só que enquanto o Percy Jackson trazia a mitologia grega, aqui vai trazer tanto a mitologia grega como a mitologia romana, gente. Então vai esses dois mundos se colidir aqui. Eu não terminei essa série porque eu escutei muito na época falar sobre esse último livro, que é O Sangue do Olimpo. E me falaram que foi uma das piores conclusões. Então eu ainda não finalizei esta obra, mas eu estou planejando reler a série do Percy Jackson e reler esse livro aqui, essa série dos Olimpianos, e trazer um compilado aqui para vocês. O outro livro que eu comecei e eu não terminei, porque até agora eu não sei se é uma trilogia ou é uma duologia, eu li o Skyward, Conquista das Estrelas, do Brandon Sanderson. Saiu o segundo, que eu já comprei, tá? Só que eu não li ainda. E aqui na história, vai contar a história dessa mocinha aqui, que é a jovem Spence, e ela é tida nesse mundo como a filha do vilão, a filha do traidor, que ele tinha que ter eliminado uma nave ali, acho que um povo alienígena, e ele não eliminou e acabou matando vários companheiros dele. Então ela é tida como traíra aqui, e o anseio dela é limpar o nome do pai e tentar descobrir o que aconteceu para ele ter matado os companheiros dele. Eu li, tá, gente? A escrita do Brandon é maravilhosa. Só falta eu ler o segundo. É que eu quero ter a certeza se é duologia ou uma trilogia. Porque eu não sei, eu pesquisei, eu não achei nada falando. Então, falta eu ler o segundo, tá? Então, é uma série que eu não terminei. O outro livro que eu não terminei, que é um romance sobrenatural, é da Meg Cabot, A Mediadora, que é A Terra das Sombras. A moça aqui, eu não me lembro direito, a Susana, ela tem um dom de ver pessoas mortas e ela tem o objetivo de ser, como o próprio nome diz, a mediadora, de levar essas pessoas até o outro lado da vida. Porque tem aqui fantasmas que estão ainda no nosso plano, perturbando a paz de algumas pessoas. Então o objetivo dela é levar essas almas para o outro lado. Só que lógico, gente, aqui vai ter romance, aqui vai ter um vilão, vai aparecer um vilão aqui também. Vai aparecer um padre que tem esse dom também. Então, é uma série de 6 livros. Eu já li, falta eu ler o quinto livro ainda. O sexto livro, se eu não me engano. Falta eu ler o último, tá, gente? O outro livro, que é uma série de 14 livros, e acabou de sair o seu nono agora. Eu vi a série, eu adorei a série. Eu tô falando da Roda do Tempo, gente, do Hobbit Jordan. Eu trouxe o Caminho das Adagas, só que eu só li o primeiro livro, tá? Eu tenho que dar continuidade a essa saga. E assim, gente, vou falar a verdade, são 14 livros. E acabou de sair um nono. A Intrínseca tá demorando para trazer a íntegra dessa série aqui. E essa série, gente, eu vou até ler aqui, um dia houve uma guerra tão definitiva que rompeu o mundo e no girar da roda do tempo, o que ficou na memória dos homens virou esteio das lendas. Como aqui diz que quando as forças tenebrosas se reerguerem, o poder de combatê-las renascerá em um único homem, o dragão, que trará de volta a guerra e de novo tudo se fragmentará. Então, assim, são 14 livros. Eu ainda não terminei, eu tô para começar a ler o segundo, tá, gente? É uma série que eu ainda não finalizei. O outro livro que eu também não finalizei, e por quê? Porque não teve a continuação, a editora não trouxe no Brasil. Eu estou falando de Times Hidden, do Alex Carroll. Eu li o primeiro e o segundo, só faltou eu ler o terceiro. Aqui na história a história se passa é um é, é uma viagem no tempo.
onde que vai ter um rapaz que vai, em 3 períodos da história, vai resgatar 3 pessoas e para essas pessoas protegerem a história. Uma delas, esse rapaz vai tirar do Titanic, que estava para se afundar. A outra, ele tira daquelas torres gêmeas de 11 de setembro. E a outra moça, eu não lembro, eu acho que parece que foi do tsunami que teve. Ele tira essas 3 pessoas e o objetivo delas é fazer com que a história continue intacta, porque vai ter pessoas que estão tentando viajar no tempo e adulterar o final de certas guerras que tiveram, posso dizer. Aqui, gente, é uma história de fantasia maravilhosa, só que infelizmente a editora Fundamento não trouxe a conclusão. Se eu não me engano, são 7 livros. Eu estou aqui com o terceiro que eu tenho que terminar de ler. O outro livro, que vocês vão falar para mim, mas não é um livro que precisa ler na ordem, porque é um livro de detetive. Mas assim, eu estou falando do Hobbit Galbraith, que é o Chamado do Cuco, que é a série do Cormoran Strike, que é a história do detetive do Hobbit. E cada volume desses 8, vocês viram que saiu o 8º livro, que eu vou até deixar aqui a capinha dele? Vai contar, cada livro vai narrar a história de um crime que o detetive, junto com a Robin, vai ter que solucionar. Só que assim, gente, eu vou tratar eles como uma série, porque assim, por mais que os livros, cada livro é de um crime diferente, mas a história entre os personagens, a trama é paralela que ocorre entre os personagens, é interligada. Só que o que acontece com os personagens no primeiro, no terceiro livro ele vai trazer à tona. Então vocês precisam ler em ordem cronológica, sim. É uma série de livros que eu estou amando ler. É um romance policial maravilhoso. Só que, como eu disse, é 8 livros, o 8º já lançou, eu estou no terceiro livro. Então, até eu chegar no quarto, por isso que é uma série que eu não finalizei. O outro livro, que já tá para sair o 6º livro aqui, gente, e eu tô no 2º livro ainda, é o do Acotar, da Sarah J. Maas, que é uma recontagem da Bela e a Fera. Eu parei no 2º livro aqui, eu não dei continuidade, porque a história começou a ficar um pouco arrastada para mim, eu comecei a não gostar. Mas eu tenho a intenção de seguir com essa série, óbvio. O outro livro que eu li, o primeiro e o segundo, só que o terceiro eu ainda não terminei de ler, é a série Crônicas de Amor e Ódio, da, da Mary Pearson, que é o The Keys of Deception. Eu não sei se eu falei o nome certo. Aqui nesta obra, a protagonista ela vai fugir de um casamento arranjado, que era a solução política para selar a paz entre os dois reinos. Só que tanto o príncipe como o assassino estão atrás dela. E aqui ela vai parar em uma vila, onde ela vai tentar se camuflar para não deixar ninguém saber que ela é a princesa desse reino. E tá essas 2 figuras que estão atrás dela, que até a metade do livro a gente não sabe quem é um. Ela vai interagir com 2 pessoas, só que a gente não sabe qual deles é o assassino e qual deles é o príncipe. Gente, é maravilhoso, só que infelizmente, eu não dei seguimento, continuidade na saga, mas que esse ano ainda, eu vou terminar ela. E é uma série de livros de fantasia que eu estou amando. O outro livro, que só pode eu ler o 5º livro, só que eu dei uma pausa na série, eu estou falando Fuga de Funense, do Alexandre Gordon Smith. É uma série de livros que a gente não vê muitas pessoas falando no YouTube. Aqui o Thomas, se eu não me engano é Thomas, ele é preso injustamente por um crime que ele não cometeu. E ele vai parar nessa cadeia que se chama Funance. Só que ali vai acontecer coisas estranhas que ele vai fazer com que ele vai tentar fugir. Eu não estou falando de rebelião, nada disso. É umas coisas bem bizarras que ocorrem nessa prisão. Que ele e mais um grupo de pessoas de detentos vão tentar fugir. O outro livro, e só falta eu ler o último, gente, que eu vou também
ler. Aí eu faço uma recapitulada da série para vocês. O outro livro que eu ganhei dos meus pais de aniversário é esse aqui, gente, O Lado Mais Sombrio, de A.J. Howard, que aqui é uma recontagem gótica, é uma releitura gótica do mundo da Alice no País das Maravilhas. Eu vou ser bem honesta para vocês. A minha mãe me deu, minha mãe e meu pai, né, me deu essa trilogia no meu aniversário. Não é que a minha mãe leu a sinopse e gostou. Ela foi pela capa, gente. Ela achou linda e realmente é linda. Eu li o primeiro, só que eu não consegui, eu não li ainda o Atrás do Espelho. Nós temos o Chapeleiro Maluco e o terceiro, que é Qualquer Outro Lugar. E temos o livro de contos. E eu não li esses dois ainda, então por isso que é uma releitura da Alice no País das Maravilhas. Esse ano eu falei em um dos vídeos que eu quero dar continuidade a essa série de romance histórico, que é da Angélica, da Marquesa dos Anjos, de Anne e Serge Gollum, que aqui é o Triunfo de Angélica. Eu vou ler, eu tô para ler o terceiro, cada volume, gente, eu vou trazer uma resenha aqui pro canal. Então, assim, eu vou fazer uma recapitulagem do primeiro e segundo, vou falar para vocês do que ocorre nos dois primeiros, para depois fazer a resenha desse terceiro, tá? Então, do terceiro livro, quer dizer. Aí, quando eu ler o terceiro, eu faço essa recapitulada para vocês. O outro livro que é uma trilogia. Eu li os dois primeiros, só que eu não li o terceiro. Eu tô falando da série A Desconstrução de Maria Dayan, da Michelle Hodgkin. Aqui na história, gente, a Maria Dayan, ela com um grupo de amigos, elas estão em um galpão, parece. Só que ocorre um desmoronamento e os amigos dela morrem e ela não. Só que ela acorda com um poder sobrenatural que faz com que aquilo que ela, pois se ela desejar, ela deseja a sua morte, ela vai pensar, dá uma de Samara, sabe, do chamado. Então, a forma como ela pensar que você tem que morrer é a forma como você vai realmente morrer. Eu não sei se vocês entenderam, se eu expliquei direito para vocês. Então ela acorda com esse dom. Então no segundo, eu não vou contar o que acontece no segundo, gente, para não ser um spoiler. Mas aqui com esse dom, ela consegue desejar a sua morte e você vai morrer do jeito que ela pensou. Pronto. Eu li os dois primeiros, só o terceiro que eu não li, que eu vou ler. O outro livro, gente, que já é uma trilogia, é o Perdão Mortal, que é o clã das freiras assassinas. Aqui da Robin LaFave. Eu vi em um dos canais que eu sigo, que aqui é a história de Smai. E aqui, gente, esse é o clã das freiras assassinas, que é o livro da Smai, é uma jovem que encontra refúgio em um convento, onde as freiras elas são treinadas como assassinas habilidosas. Então aqui, gente, nesse convento, elas vão rezar para Deus, só que elas também vão rezar para um outro Deus que elas vão seguir. E aqui o objetivo delas é ser assassinas profissionais. Então, aqui no volume 1 nós vamos acompanhar a história de Smai. No volume 2 nós vamos a Divina Vingança, nós vamos acompanhar a história de Cibele. São histórias que são interligadas. E o último é a história de Amit. Gente, eu li o primeiro e eu amei. É uma série que eu quero dar continuidade, sim. Todos esses vai ter resenha para você. As séries que eu não concluí, eu vou trazer resenha para o canal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Desculpe se deu algumas falhas aí. Semana que vem eu vou estar trazendo, vou trazer um bookshop tour diferente também no canal. Se você gostou, dá aquele joinha e até a semana que vem, gente. Tchau, tchau.